Olá, gente! Oi, pessoal do Face, oi, pessoal do Insta. Eu tô olhando pra duas câmeras. Se eu olho só pra cá, ixi, eu vou ter que olhar às vezes pra cá, às vezes pra cá. A gente não consegue deixar um pouco. O meu esposo Renato está aqui me ajudando nas técnicas. Me digam, pessoal, se hoje a conexão tá boa, se vocês estão me ouvindo bem. No Face ainda não entrou ninguém, ó, agora entrou uma pessoa. Tudo bom? Rodrigues Soares Cícera, Liane, Releituras Visuais, Paulinha, Pati, Cleide. E ali no Face me deixem um comentário. Oi, Marilise, boa noite. Me digam, por favor, como está a conexão por aí. Oi, Lívia. Estamos hoje, oi, Darlene, numa live extra. Eita. Eu ontem perguntei nos meus stories e no post se vocês queriam, qual assunto vocês queriam para uma live. E se tivesse vários votos, eu ia fazer então a live. E tiveram muitos votos. Eu adoro quando vocês interagem, enfim, curtem, comentem o que eu peço, né? Porque a gente vai criando vários conteúdos e a gente quer ver se está agradando. Então, vocês realmente responderam. E algumas pessoas escreveram que eu tinha que fazer live sobre todos aqueles assuntos. Os assuntos eram, não posso esquecer, número 1, alfabetização e letramento. Número 2, psicogênese da língua escrita. Número 3, consciência metalinguística. Número 4, leitura. Número 5, métodos da alfabetização. E número 6, planejamento. E algumas pessoas falam sobre todas, eu não sei escolher. Algumas votaram várias vezes os assuntos. E aí, eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. A primeira é que todos esses assuntos a gente já conversou. Então, tem lives lá no YouTube, tá? Do meu canal no YouTube. Tem mais de 200 vídeos, gente. É só vocês acessarem, podem acessar. Depois dessa live, tem todos esses assuntos já foram bem discutidos, ou em lives ou em vídeos menores, tá? Não, o terceiro não era consciência, o terceiro era o quinto, não, o sexto não era planejamento, era ortografia na alfabetização, que é a live de hoje, tá? O 6 era ortografia na alfabetização. Por quê? Porque isso faz parte. A segunda coisa que eu ia dizer, então, esses eram os assuntos. E a segunda coisa que eu ia falar, primeiro é que eles estão todos diluídos em vídeos do YouTube. E o segundo é que são os 6 módulos do CAP, meu curso de alfabetização na prática fechado, que é um complemento para a Semana da Alfabetização, né? Um super, hiper, mega aprofundamento da Semana da Alfabetização, que tem várias alunas aí, então quem estiver aí, por favor, me dá um oi, quem for minha aluna. Quem for aluno da terceira turma que está se formando também dá oi. Então, primeira live que eu já tenho alunas novas do CAP, então eu tô muito feliz, né? Lá no nosso grupo do Face a gente já conversou, já mandei um vídeo para vocês dizendo que eu tava muito feliz, que vocês são todas muito bem-vindas na nossa última turma do CAP do ano. E o ano que vem eu não sei quando eu vou abrir, se eu vou abrir, porque esse ano, o que aconteceu? Muita gente ficou esperando pelo Pop, e eu não abri turma específica do Pop aí, aberta, vendendo, enfim, né? Não fiz as vendas do Pop esse ano, por várias questões. Então, o CAP, eu nunca digo assim, com certeza vai ter, né, gente? Porque a nossa vida é muito... Enfim, a gente não tem... Mas uma certeza eu tenho, que esse ano não abre mais. Então, se você ainda quer garantir, tem 3 dias para fazer isso. 3 dias, tá? Até domingo. 4 dias, vamos dizer assim, cheios, para vocês ainda fazerem isso, tá? Simone, turma 1, Liciane, queridas, todas vocês estão por aí. Então, hoje a gente vai conversar rapidamente, é uma live extra. Eu sempre digo rapidamente, a gente acaba fazendo um tempão, né? Sobre ortografia na alfabetização. Aí eu estudei, né? Eu sempre faço os meus estudos pra gente conversar na live. E é uma aulinha aí do CAP, então eu vou resumir um pouco do que é toda a aula lá pra vocês. Vocês terem um gostinho aí, um tira-gosto do CAP. Então esses assuntos todos são sobre isso. E amanhã tem mais uma live, que no final dessa live eu conto sobre a live de amanhã, que é a nossa live oficial, super mega oficial, a live de quinta-feira.
E amanhã vai ser bem especial, vai ser com slides. Eu tô preparando uma super aula sobre um assunto super mega aí, que é o assunto mais concorrido. E no final dessa live eu digo pra vocês como que vai ser a live de amanhã. Então, se vocês gostarem da live de hoje, voltem pra live de amanhã, tragam alguém, que é a nossa live que vai bombar. Quem tá aí no Facebook, compartilha, né? Vocês sabem que a gente pede pra vocês compartilharem a live. Então, compartilhem, ajudem aí a propagar o conhecimento pra vários lugares desse Brasil aí, para várias professoras, educadores, pais, profissionais da educação. E vamos começar, gente, pensando então, vamos direto ao ponto. Que bom que a conexão tá boa, então tá tudo funcionando, tá? Se quando a conexão ficar ruim para todos, aí o meu marido, o Renato, vai me avisar, tá? Então, assim, a Nayara disse que tá travando. Provavelmente, Nayara, é a tua internet, então às vezes tenta dar uma atualizada. Tá? Oi, Lídia. Oi, Jaqueline. Um povo por aí. Simone, Adriana. Tudo bem. Michele. Tem um povo aí. Então, vamos pensar, gente, na ortografia. A gente tem que pensar, começar entendendo o que é ortografia, afinal, né? Porque a gente está acostumado, como aluno também, vamos ver quem passou por isso, enfim. Ortografia eram os exercícios da gente dizer se era com X ou com CH, né, com R ou RR. E isso se resumia muito à ortografia. E aí a gente passou por um período também que, às vezes, o Arthur Gomes de Moraes chama da ditadura do texto, né, que a gente começou a entender que todas as... Entendemos, eu já falei várias vezes sobre isso, erroneamente a questão do texto, que tudo tinha que girar em torno do texto, as crianças tinham, desde o início, produzir muitos textos e trabalhar só com textos e, enfim, com leitura de textos. Que tudo tinha que ter significado a partir do texto, como se não tivesse que ter palavras, frases e análise linguística individual dentro da palavra, enfim, das sílabas, né, das letras. E ortografia, o que é a ortografia e por que é importante? Então, eu estava falando tudo isso sobre a questão do texto, porque daí se passou por um período que a gente acreditava que não precisava mais ensinar ortografia nas escolas. E a alfabetização, então, nem se pode falar em ortografia, né? Escrevam aí se vocês concordam comigo sobre isso. A gente ouviu muito isso, eu já um pouco no meu magistério, né? Pra gente ter cuidado, mas a questão não é não ensinar ortografia, é a forma como a gente ensina a ortografia, né? É essa a questão. Então, isso que a gente tem que ter muito cuidado. Ter muito estudo. E a gente só vai saber ensinar bem ortografia, a gente só vai saber alfabetizar bem, a gente só vai... claro que depende de muitos outros processos, né? Não depende só do professor. Mas se a gente conhecer a nossa língua. Então, é isso que a gente vai falar um pouco aqui, né? Como que é a língua do português? O que envolve na questão ortográfica da língua portuguesa, para a gente poder planejar boas práticas, e aí eu vou trazer umas dicas de atividades, óbvio, como eu sempre faço. A Rosana da Andréia tá dizendo que é a primeira live depois de muitas lives, que agora ela é aluna do CAP. Verdade! Lembro muito de ti, e que bom que tu tá aqui agora, então, como minha aluna, deixa essa oportunidade para ti. Quem ainda quiser fazer a sua inscrição no CAP, dá tempo, mas a gente já tá com... Quantos por cento de vagas preenchidas? Renato, quantos por cento de vagas preenchidas? Eles vão ali me dizer, tá? Vão confirmar agora, esse momento. O Renato vai me dizer aí quantos por cento de vagas preenchidas. Por quê? As inscrições ficam abertas até domingo, mas elas podem se encerrar antes. Então, a gente tem que conhecer. E aí eu vou trazer dois conceitos. Vou trazer uns conceitos novos pra vocês, ou que eu já falei em algumas lives. Mas que a nossa língua do português, a língua portuguesa, ela é opaca e transparente, né? Esses conceitos que a gente chama, opaca e transparente. Então, o que a gente diz que é transparente? Nas questões de relações regulares. Então, ela tem uma relação bionívoca, né? Que a gente diz, aquele fonema corresponde a uma letra, né? Então, um grafema representa aquele fonema, não disputa com o outro. Mas a gente também tem uma relação opaca, que o que é? As irregularidades, né? Aquilo que não é regular. Então, a gente não tem relações diretas de conversor aí, fonema-grafema, de converter aí o som em letra,
Então, isso é importante da gente saber. Eu sempre achei, antes de estudar, porque eu estudei a fundo ortografia para fazer a minha dissertação de mestrado, e eu tive uma bela surpresa, porque eu sempre achei que o português era muito difícil pra gente aprender ortografia, que eram muitas regras e tal. E eu vi que, por exemplo, que em comparação com o inglês, ele é muito mais transparente. O inglês é muito mais irregular em relações ortográficas, tá? Eu não tô falando em relação de conjugação, essas questões, né? Mas em relação de irregularidade, tá? Então, isso é importante da gente saber. Então, ela é opaca e transparente. E se ela é opaca e transparente, tem coisas que a gente vai aprender, né? A relação que é totalmente transparente, a gente vai estudar, a gente vai fazer as reflexões metalinguísticas, as reflexões fonológicas, enfim. Vamos aprender, vamos fazer a decodificação, vamos entender lá o sistema notacional de escrita alfabética e tal. E tem outras relações que vão ser irregulares. E aí não tem jeito, né? Tem umas questões que são regulares, que a gente chama contextuais também. Eu vou explicar cada uma dos tipos de erros da nossa língua, tá? Mas questões regulares contextuais. Então, tem uma regra. A gente tem que entender, por exemplo, que o que vem sempre junto do U, né? Então, essa é uma regra. A gente tem que entender que isso acontece. É uma regra. Então, entendendo essa regularidade, a gente consegue compreender. Entendendo as questões do R, tem regra, né? Tem as regras das palavras, para eu não errar, vamos achar ele aqui, mas depois eu falo para vocês. Tem as regras do R. Agora, não tem regra, a não ser uma história etimológica da língua, uma convenção, porque ortografia é uma convenção social. Não tem regra pra gente dizer que, por exemplo, o H vem antes de hoje, né? Vem antes do olho, não tem som. Tem uma regra pra gente explicar quais palavras vai ter o H antes, né? A não ser ali a questão da vogal. Não tem uma explicação, né? Não tem uma... todas as palavras, tais palavras, apenas com a vogal tal vão ser... A gente vai usar o H, tá? Então, tem que memorizar quais as palavras vão ter o H, vão acrescentar o H. Mas para outras a gente tem regras. E isso que eu não sabia... E eu tive que aprender, e eu tive que estudar, e eu nunca soube direito como trabalhar a ortografia, o que cobrar antes, o que cobrar depois, o que cobra depois, enfim, né? Eu conto isso um pouquinho no CAP, porque no CAP, gente, tem muita gente dizendo assim, eu não queria fazer o CAP, porque eu sou alfabetizadora e eu queria entender mais sobre ortografia. O POP é um pedaço do CAP, tá? Porque a alfabetização engloba tudo isso, então não deixe de fazer lá a sua inscrição. Como faço para ser aluna? Tem um link aí. Alguém coloca, por favor, o link. Alguém perguntou ali como faço para ser aluna. Então, isso é muito importante, a gente saber quais são os tipos de erros, nós conhecermos para a gente poder fazer isso com as crianças. E aí tem um outro conceito muito importante de ortografia, que é um dos meus grandes aprendizados, é jogar limpo com os alunos e falar isso para eles e trabalhar isso com eles. Olha, pessoal, o R, tem várias questões do R, por exemplo, não pode começar com RR uma palavra. E isso os alunos têm que saber, a gente tem que construir a regra com eles. Eles têm que compreender que isso existe. Isso é ensino da ortografia. Isso é jogar limpo com os alunos. Ou às vezes quando a gente faz transgressão intencional, olha que bonito esse nome, transgressão intencional, que o Arthur fala muito, né? Quando as crianças já estão alfabéticas, já estão tendo que investir na ortografia, a gente provocar o erro para poder pensar sobre ele e dizer que ele existe. Ok? Então, após essa breve introdução sobre o que é ortografia, então a ortografia foi uma forma que o sistema de escrita alfabética, né, a sociedade que utiliza, no nosso caso, o português, encontrou para a gente regularizar para a escrita as diversas variações dialetais do nosso idioma, né? Porque imagina, cada um fala de um jeito aí, né? Às vezes tem um pouco de preconceito linguístico, de como a pessoa fala e tem que falar gramaticalmente correto, né? Enfim, e a gente já discutiu muito sobre isso, claro que tem que ter muito cuidado, mas a gente não pode exigir que na fala daqui, lá da Bahia, enfim, tem certas variações dialetais. E as crianças têm que saber que para escrever a gente tem regras, porque para a
pessoa que tá lá em outro lugar, que fala o português, né, e escreve o português, a gente tem que encontrar formas de todo mundo. Pode cada um escrever do seu jeito. Olha que importante falar isso para as crianças, gente. Isso é letramento. Olha como é tudo relacionado. Isso é funcionalidade da escrita. Eles têm que entender por que eles escrevem e por que eles têm que escrever daquela forma, né? Isso é super importante. Por que a gente tem que escrever corretamente? Por que a gente tem que aprender os sons, as letras, juntar, ler e escrever de forma adequada? Não dá para cada um escrever sempre do seu jeito, né? Do seu jeito, cada um inventar. Porque daí a gente não vai conseguir ler as notícias, a gente não vai conseguir ler o que tá no celular, a gente não vai conseguir ler as placas das ruas, se cada um escrever uma placa de um jeito. Por isso que a gente tem um sistema que é alfabético e que é ortográfico. Então, é uma justificativa, né? A gente entender por quê, tá? Ser muito sincero aí com as crianças. E como é que eu faço, Clarice, então, no período da alfabetização com a ortografia? Bom, aí eu vou me apoiar porque, né, a gente tem que ter autores para nos apoiar. E aí eu separei aqui para vocês algumas questões que são prioridades. Num texto aqui do Arthur Gomes de Moraes. Meus alunos do CAP já conhecem esse texto. O lugar da ortografia e da gramática na alfabetização. Tem um outro livro do Arthur muito antigo também, a Ortografia, Ensinar e Aprender. Depois eu coloco a foto nos stories e nos comentários ali do Face. Que ele diz assim, o que é prioridade? Tá? O que é prioridade? Deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de uma frase que ele fala aqui, ó. Olha só. A aprendizagem da ortografia, consequentemente, não pode ser confundida com a aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Sabe o que é sistema de escrita alfabética? Um sistema notacional que representa uma pauta sonora, que tem 10 propriedades. Tá lá, quem já entrou no CAP e já viu o primeiro módulo já sabe o que é sistema de escrita alfabética. E não deve começar de forma sistemática. Olha esse parênteses que é importante. A aprendizagem da ortografia não pode ser confundida com a aprendizagem do sistema de escrita alfabética, que é lá no início da alfabetização. E não deve começar de forma sistemática, antes que os alunos já tenham consolidado as diversas correspondências grafema-fonema de nossa língua e cometam erros naturais e inevitáveis, tá? Então, já temos uma pista aqui, de forma sistemática. Isso não quer dizer que em alguns momentos, se a criança pergunta, se a criança sinaliza, prof, eu tô querendo escrever vassoura e eu não me lembro se é com S ou com SS. Olha que legal as crianças que já estão fazendo essa reflexão, mesmo quando ainda não estão já alfabéticas, né, numa hipótese alfabética. Olha que importante. Aí eu vou dizer, não, isso tu não pode aprender agora, de forma sistemática. Claro que a gente vai trazer, né, gente? Claro que a gente vai conversar sobre isso, questionar. Agora, de forma sistemática, e aí ele fala criar sequências didáticas que não podem durar um dia depois, que não podem durar 2 dias, mas que tem que ser uma forma bem pensada de cada regularidade e de cada irregularidade. Não é chegar lá e dizer, pessoal, essa palavra é com X, isso não é trabalhar a ortografia, tá? Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Então, o que priorizar? As regularidades. Período de alfabetização, as regularidades, tá? E ele diz, inclusive, lá no meio do 2º ano, enfim, começar outras questões. Mas lá, quais são as regularidades? Então, olha só. Deixa eu só ler mais uma parte. Aliás, considerando as metas que ele apontou para cada ano, aqui ele ainda fala de 1º a 3º ano, a gente teve uma base que diferenciou um pouco isso, mas as ideias que eu tô trazendo dá para serem pensadas da mesma forma. Consideramos que a grande maioria dos alunos deve chegar ao final do 1º ano, tendo alcançado uma hipótese alfabética. A gente tem que, tá? Entendemos que o 2º ano deve ser dedicado à consolidação das correspondências grafema-fonema, prática de leituras diárias e variadas e à produção de textos. É só quando a maioria dos alunos está com relativa autonomia para ler e escrever pequenos textos, isto é, no final do 2º ano, início do 3º ano,
que defendemos o ensino sistemático da norma ortográfica, das irregularidades, tá? Se o ensino de ortografia não pode ser negligenciado, tampouco deve ser confundido com o ensino inicial do sistema de escrita alfabética. Deixa eu dar uma diferenciada nisso, gente, para vocês, de sistema de escrita alfabética com ortografia. Porque assim, ó, a gente tem que entender, tem vários autores, não só o Arthur Gomes de Moraes, que dizem que a nossa língua portuguesa, ela tem duas etapas, tá? A etapa alfabética e a etapa ortográfica. Na etapa alfabética, a gente constrói essas relações que são todas transparentes, essas relações regulares, né, que a gente tem que, através do desenvolvimento das habilidades da consciência fonológica, de leitura, de reconhecimento de letras, construir. Já a etapa ortográfica é tudo isso que eu falei de convenção. Então, a gente tem que ensinar e as crianças têm que ir memorizando, elas têm que ir relacionando, elas têm que ir refletindo. Então, eles passam aí, na etapa de vida deles, pela etapa alfabética e pela etapa ortográfica. E aqui o Arthur, ele fala uma hora que a gente não pode esquecer que as crianças vão ter até o resto do ensino fundamental, ou até o resto da vida, a gente está aprendendo ortografia. E aí a gente fica ansioso lá no primeiro ano, quando as crianças trocam muito, Z e S, R e R, enfim. Elas recém estão fazendo, olha tudo que elas estão tendo que trabalhar para compreender certas regularidades ou irregularidades. Então tem que ter muito cuidado. Então olha o que ele diz para priorizar quando as crianças já estão alfabéticas. Priorizar no ensino sistemático, tá? Priorizar no ensino sistemático. O G e o GU, as questões regulares, né? Contextuais. GGU, CQU, RRR, MN, nasalizando, né? A nasalização, a questão das regras. E também, o que tem que priorizar? Isso, digamos que seria no segundo ano, tá? As regularidades contextuais, fazer as questões do RRR. Ou se a minha turma já tá avançada, eu não gosto de dar ano. Porque se a nossa turma já tá... Olha, Clarice, tá tudo um avião, tem 2, 3 que eu preciso dar uma dificuldade, mas eles estão aqui. Vamos investir, gente. Não dá pra ficar aí o resto do ano fazendo atividades de reflexão grafofonêmica somente, né? Então, vamos lá para uma parte mais ortográfica. Então, no primeiro ano, olha o que é comum deles trocarem. Vocês devem saber disso. P por B, as surdas e sonoras, né? O T e o D, o F e o V. Eles precisam superar isso no segundo ano. No primeiro, né? A gente já tem que dar uma força para isso. A gente tem que dar uma força para a questão das omissões. Então, a criança já está alfabética e aí ela esquece, né? Então, ela omite letras ou ela inverte letras. Isso também faz parte. Deixa eu pegar... Isso também faz parte de ortografia, né? A que a gente chama de letra espelhada. Ou ela troca letras que competem. Ela começa a aprender a letra de imprensa. E aí ela troca o P e o B por uma questão de inversão de letra mesmo, né? Porque as letras são parecidas. Eu vou mostrar agora pra vocês, então, os erros que a gente diz que são erros da etapa alfabética e que a gente tem que se preocupar quando crianças que já estão alfabetizadas, crianças lá no terceiro, quarto, que a gente considera, já estão escrevendo os textos. Eu já tive alunos de terceira série ainda errando isso. Tem que ligar os ponteirinhos aí e entender por que essas crianças estão errando erros da etapa alfabética, erros de primeiro ano lá no quarto, quinto ano. Foi uma questão, faltou ensino? Então, a gente vai fazer um investimento, se faltou ensino, a gente vai fazer um investimento mais individualizado com essa criança. Mas se ela continuar errando, tá na hora de encaminhar para uma psicopedagoga, para uma avaliação com fono, tá na hora de saber por que essa criança tá ainda persistindo com certos erros que já deveriam ter sido superados. E essa é um pouquinho do que está na minha dissertação, que a gente viu que aconteceu com... que a gente viu, porque eu falo da minha equipe de estudo, com crianças com TDAH. Então, se você ainda não viu meu artigo que está publicado numa revista aí científica, na revista Cefas, acesse, que tá lá. Eu falo sobre toda essa introdução da ortografia. A gente pode colocar o link aí desse artigo que eu escrevi em parceria com outras colegas, tá? E a minha orientadora. Deixa eu só ler para vocês os tipos de erros aqui. Vamos lá. Esperem um minutinho. Do livro da Sônia Mugen,
A escrita ortográfica na escola e na clínica. Ó, esse livro. A escrita ortográfica na escola e na clínica, tá? Já falei sobre ele várias vezes. Achei que... Olhem só os erros, então, que a gente espera para primeiro ano, tá? Surda e sonora. Troca de grafemas que representam fonemas que se opõem por um traço de sonoridade. Então, P e o B, T e o D, F e o V, K e G. Por exemplo, X, que mais? K e G, X, J, S, Z. Na questão do não SZ de irregularidade, tá? Ou ele que vai escrever sujeira, ele escreve sujeira nesse sentido, tá? Ou faca, vaca, foi, faço, faço, tá? É uma questão de surdo e sonora. Uma substituição aleatória, uma substituição que a gente não tá acostumado a ver, enfim, e as crianças acabam cometendo. Então, amachar, amassar. Ou ela escreve bozado para gozado, né? Troca o B e o G. Sejeira, sujeira. Então, uma troca aleatória de letra. Chova, choca. O que é legal da gente fazer quando a gente viu uma criança de alfabética escreveu com essa substituição aleatória? Lê pra mim aqui, fulano. Lê pra mim o que tu escreveste. E a gente vê se a criança escreveu do jeito... Se ela vai ler do jeito que ela escreveu. Então, se foi uma troca por desatenção... Olha como é importante a gente identificar as dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos. Foi por uma falta de atenção, né? Então, é legal a gente sempre voltar com as crianças e perguntar, pedir para elas lerem, mostrar com o dedinho até onde elas escreveram. Troca de grafemas com orientação oposta, espacial oposta, né? Então, o B e o D, por exemplo, né? É uma sutil troca na grafia. Porque eles estão aprendendo tudo isso, gente, tá? Então, uma sutil troca. Ou inversão do grafema, S e o Z, tá? Super comum. Então, não é uma irregularidade trocar o S e o Z nesse caso, mas é de escrita. Deslocamento de grafemas que tem a questão intra ou intersilábica, uma transposição, tá? Então, agora eu já falei de surda sonora, substituição aleatória, uma inversão, então pela questão espacial, né? Transposição, então assim, ao invés de escrever brincam, eu escrevo brincam. E o que é muito comum aqui também, nessa questão que a gente pode pensar, tem mais uma questão ortográfica aqui envolvida. A criança era para escrever escada, e ela escreve secada. Por que, gente? Né? Escada, ela escreve secada. Porque ela tá tão acostumada com a questão dessa formação silábica, que daí ela tá acostumada com a consoante vogal, né? Então, a gente coloca aí uma intrusa do escada, ele faz secada. Então, olha que importante desde o início a gente trabalhar com as sílabas complexas. Eu bato nessa tecla, desde o início. Né? Não ficar trabalhando, eu sou enfática, não ficar trabalhando com família silábica, gente, para alfabetizar. Clarissa, mas funciona, eles se alfabetizam. A gente não diz que não funciona, mas as consequências disso a gente vai ver depois. Quando a gente for trabalhar a leitura com sílabas complexas. Trabalhar compreensão. Trabalhar escrita, produção textual com significado. Tá? Então, não adianta eu ficar lá fazendo lá, lé, li, ló, lu. 2, 3 dias lá, lé, li, ló, lu. Lia, leu o livro, lá. Qual o sentido, gente? Tá? Não que em alguns momentos, aí é que tá, que muito aconteceu na história da alfabetização. Não pode, a Clarissa tá dizendo que não pode trabalhar com as famílias silábicas, só com isso, só com as sílabas. Não é isso. Aí ninguém te dá um caminho. Não pode, mas aí ninguém te dá um caminho. Em alguns momentos, isso pode funcionar. Claro que pode. Olha aqui, pensa comigo. Lá. Tem 2 sons aqui que estão se juntando. Lá. Vamos pensar em palavras que façam esse lá? Vamos pensar? E se não fosse lá? Se fosse ba?
O que era? Por que tá juntinho aqui? Que som tá mais forte? Mas tem que tá... Pra juntar com esse som mais forte, tem uma outra letra. Vamos pensar? É diferente do que a gente restringir e trabalhar só o Z lá na família silábica em dezembro, tá? As crianças são inteligentes, elas podem estar expostas a isso. Eu não estou falando com crianças com dificuldades ou transtornos de aprendizagem, que a gente tem que dar um apoio. Não tá funcionando, então ela precisa de um apoio sim, e ela precisa repertoriar as vogais, ela precisa... Ok, a gente quer que todo mundo se alfabetize, isso é importante, tá? Então, um parênteses, só para dizer que sílabas complexas têm que estar sendo apresentadas aí desde o início. Omissão de letras ou sílabas, né? Super comum. Então, a criança tá alfabética, é o nosso investimento, né? Em consciência grafofonêmica, porque ela, em vez de escrever explosão, ela escreve exposão, né? Em vez de escrever fazenda, ela escreve fanda, então eles omitem uma sílaba. Mega comum, então a gente tem que trabalhar com essas questões, né? Ir com a criança lá com os dedinhos, trabalhar com consciência silábica, né? Consciência silábica não é família silábica, ok? Temos que ter cuidado com isso. Adição de letras. Acrescentar uma letra ou mais, tá? Então, por exemplo, pode ocorrer em transformação de sílaba complexa em duas sílabas simples. Então, eu transformo exemplo... esse é muito bonitinho, né, gente? Acontece muito. Exemplo. Exemplo? O que eu faço? Aquele exemplo lá que eu dei da escada, né? Exemplo. Exemplo. Olha que legal a gente entender esses erros e analisar lá nos erros dos nossos alunos, sem achar só que eles erram demais. Isso aqui está sendo esperado para o primeiro ano. E é isso aqui que a gente vai investir. Essas trocas surdo-sonoras, essas substituições, essas omissões... É aqui que a gente vai estar fazendo um trabalho sistemático, tá? Na etapa alfabética. E se aí uma criança já chegou, já evoluíram, já estão fazendo uma escrita alfabética, vamos lá, vamos começar então, vamos para as regularidades simples. E aí vamos trabalhar com a questão do RRR, trabalhar do CQ, GGU, trabalhar o que é em final de palavra, né? Tem algumas regras, por exemplo, EI ou trabalhar nasalidade, né? Então, as questões tanto do tio ali, tanto do NH e também do P antes do B, por quê, enfim, trabalhar essas regras. Bem importante. Depois, a gente tem mais duas categorias. A primeira que eu falei para vocês bem explicadinho da alfabetização, a Sônia Mugin chamou de conversor fonema-grafema, se baseando em outros autores, tá, gente? Ela construiu as categorias dela. As regras contextuais simples, as regras contextuais complexas que dizem respeito à acentuação. Clarissa, e a acentuação? Gente, óbvio que a gente não vai ensinar, nem no terceiro ano, depende do currículo da escola, mas, enfim, paroxítona, oxítona, enfim, né, os acentos. A gente vai falando para as crianças qual é o acento, o nome do acento, não só chapeuzinho e como é que a gente chama o outro? Não só isso, mas também às vezes falar sobre o nome, enfim, né? Eles vão adorar falar circunflexo, tá? Lá no terceiro ano, a gente aponta. Mas eu coloquei uma imagem ali no Insta de um café e duas coluninhas, assim, 2 quadradinhos para as crianças marcarem, né? Com uma estrelinha, com um X, enfim. Como é que a gente pode trabalhar sílabas complexas, acentuação, né? Desde o primeiro ano? Como é que a gente pode ajudar os nossos alunos a irem entendendo que uma sílaba é mais forte na palavra? Daquele jeito. Ó, eu voltei no Face, tinha caído. Vocês já sabem, vamos voltar naquele desenho, vocês já sabem que tem sílabas, tem pedacinhos. Vamos pensar, café, café, café. Vamos gritar café? Café! Mãe, me traz um café! Né? Eu não grito, mãe, me traz um café. Eu grito, mãe, me traz um café. Mãe, tem café? Dessa forma, tô dando meu exemplo, né? Porque agora eu estou na casa da minha mãe e de manhã eu digo, mãe, tem café? Bem cara de pau, 31 anos, tô dando meu exemplo. E aí fica a criança, gente, desses dois, ó, café, café, café. Qual que a gente tá fazendo mais forte? Café. Qual que a gente tá fazendo mais forte?
Ah, o Fé, é verdade, o Fé, enfim, trabalho as crianças podem fazer com desenho para identificar o mais forte. Olha que construção, olha que importante isso. Né? E eu vou terminar dizendo, eu disse que a live ia ser rapidinha, que a gente não pode confundir ortografia para leitura e para escrita, porque na leitura, às vezes as irregularidades e tal, a gente consegue, por todo um contexto de semântica, de social, de fala, a gente erra muito menos quando a gente está lendo, né? A gente não precisa ali naquele momento usar muita carga para pensar, porque a letra já tá escrita. Eu sei que tem uma irregularidade, mas aí já tá, então já, principalmente adulto, né? Então é difícil a gente fazer essas trocas. Para a escrita é um pouco mais complexo. Então a gente tem que saber quais as prioridades da leitura e quais as prioridades da escrita, né? Ainda que sejam muito relacionados, porque eu escrevo porque eu leio porque eu escrevo, enfim, não são processos naturais, eu tenho que aprender a ler e eu tenho que aprender a escrever. A gente tem que avaliar. E o Arthur aqui nesse livro, ele mostra uma tabela com as questões que a gente tem que considerar, por exemplo, na leitura. Super importantes. Deixa eu mostrar. Ó, ele mostra uma tabela aqui, por exemplo, da leitura, pra gente avaliar a leitura oral dos nossos alunos, avaliar a fluência também é importante, tá? Mas avaliar como é que eles estão fazendo. Mapa das relações entre grafema e fonema dominadas pelos alunos da leitura. E na escrita ele diz que desde o início da alfabetização, a gente tem que ir fazendo ditados, a gente tem que ir avaliando a escrita dos alunos para ver como é que ele vai chegar lá no final. Aquela criança está na escola sob responsabilidade de entregar para a professora quais as dificuldades que já foram superadas, quais que ainda não foram superadas, tá? Então, sabendo disso, sabendo quais os tipos de erros, a gente consegue fazer essas avaliações. E aí, então, eu vou convidar vocês para saber... Eu vou mostrar a capa do livro, ó. Esse é da Sônia, escrita ortográfica na escola e na clínica. Esse é do Arthur, sistema de escrita alfabética, tá? Gente, então gostaram? Esse foi um pedacinho de uma aula inteira que a gente tem no CAP, curso de alfabetização na prática. E ele tá lá no 5º módulo, junto com outras aulas. Lá tem aula de ideias de produção. Eu adoro esse módulo, tá? É o 6º módulo. Então lá tem aulas de... Faz um resumo do que foi tudo feito. Deixa eu explicar desde o início quais os módulos, porque a gente necessita do CAP. Então vamos lá. A oportunidade é agora. Tem só gente dando testemunho. Eu também dou um testemunho que o CAP é muito bom. E aproveitem a oportunidade, porque daqui a pouco pode encerrar antes as inscrições. Acho que eles já colocaram aí, né? Quantas vagas a gente já tem preenchido. Então corre lá e vamos nos encontrar no CAP. No primeiro módulo, a gente estuda, então, o que é o sistema de escrita alfabética, o que é alfabetização e letramento, o que é linguagem, tá? Tudo isso está no primeiro módulo. No segundo módulo, a gente fala sobre a psicogênese da língua escrita, que quase não foi votada, eu achei estranho, porque ela é a mais pedida, que é pensar em atividades para as diferentes hipóteses de escrita. O que eu faço com o meu aluno que está pré-silábico, com o meu aluno que está silábico, com valor, sem valor? Nós temos uma aula maravilhosa, que eu acho que é um dos módulos preferidos aí das alunas. No terceiro módulo, a gente vai falar sobre consciência fonológica, tá? Consciência fonológica, consciência metalinguística. E exploramos, então, todas as consciências, não só a consciência fonológica. Dentro da consciência metalinguística, a gente fala da consciência semântica, morfológica, tá? Tá tudo lá. Quarto, a gente fala sobre leitura, as rotas da leitura, decodificação, compreensão, né? E ainda tem uma live mais específica sobre as questões neuropsicológicas envolvidas na leitura. Vai ter nessa turma também essa live, essa aula ao vivo sobre leitura, questões neuropsicológicas envolvidas nela. No 5º módulo, métodos de alfabetização, a questão dos métodos na alfabetização, afinal, como é que eu posso planejar pensando em ser protagonista da minha turma e os meus alunos também, né? Que caminho eu posso ter? A gente dá, sim, um caminho, possibilidades para a gente trabalhar. No 6º módulo, planejamento. E aí a gente fala sobre ortografia na alfabetização, que foi um pouco que eu falei hoje. A gente fala sobre produção textual, sobre leitura, práticas de leitura, sobre práticas de oralidade, ideias de como trabalhar a oralidade na sala de aula, que é muito importante. A gente fala... Aí ele é dividido em 2, porque ele é enorme, tá? Aí a gente fala sobre ambiente alfabetizador, como trabalhar... Ambiente alfabetizador não é colocar um monte de cartaz na sala, não, é saber como os nossos alunos estão, é trabalhar com identidade, com nomes próprios. Temos uma aula sobre isso. Temos uma aula sobre literatura infantil, a importância dos cantinhos da literatura infantil, enfim, na sala de aula.
e várias dicas de livros de literatura infantil. Falamos sobre sequência didática, né, como uma das modalidades do planejamento, e o projeto também, explicamos todas as modalidades de planejamento. E aí a gente não só fala, a gente tem pessoas, né, então eu convidei uma professora para apresentar algumas sequências didáticas de primeiro, de segundo ano, né, então aplicando na prática, e tudo isso fica disponível para vocês. Além disso, tem um módulo extra, tem alguns bônus que eu não vou contar agora, vocês têm que ir lá para a página. Eu fiz um vídeo, gente, explicando tudo que tem no CAP e vocês não assistem. Tirem um tempinho, tem 15 minutos, o restante é todo assim, mas bem dinâmico, um vídeo bem legal. Então, quem ainda não assistiu esse vídeo, que é o vídeo 4 da Semana da Alfabetização, aliás, me digam se conseguiram assistir aos vídeos da Semana da Alfabetização, quem assistiu, quem não assistiu, tá? Compartilhem a live, estão me pedindo para compartilhar a live, não esqueçam de compartilhar a live, tá? E aí a gente tem um 7º módulo extra, que eu não vou contar qual é. Que esse módulo é famoso também no CAP, tá? Todo mundo gosta muito. Então, se você quer saber qual é o 7º módulo e quais são os 5 bônus extras, você entra agora, entra agora, na página da Semana da Alfabetização, que é o último vídeo, tá? Então, entra lá sem compromisso para entender se o CAP é ou não para você. E aí, vem comigo. Ok, gente? Um grande beijo, obrigada pelos compartilhamentos, obrigada pela companhia. Todas as informações, estão me perguntando várias informações sobre o CAP. Entrem lá na página e vejam o vídeo lá, tá? Entra agora, saindo daqui. Tem não só o vídeo. Não consigo assistir o vídeo agora, Clarissa, né? Muito tempo, não quero já te ouvir falar esse tempo todo. Como é que eu vou te ouvir falar mais? Então tem tudo escrito. Eu fiz vídeo e fiz escrita pra vocês, então é só ler lá, tá? Mas eu queria que vocês assistissem o vídeo, tá bom? Porque lá eu explico tudo. Isso? Então é isso. Muito obrigada pela companhia e espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí um pouquinho a gente pensar em ortografia. Não esqueçam que é muito importante o ensino da ortografia. E se vocês querem saber mais sobre isso, tem muitos vídeos no meu canal sobre ortografia e alfabetização, sobre ideias de ortografia. Tem um vídeo bem prático que eu tô com uma máquina de palavras e eu explico o que é a máquina de palavras, vocês podem olhar, tá bom? A gente fica por aqui e até amanhã! Quem ficou até aqui comigo, então eu vou dizer amanhã o que é a live. Vai ser uma live bem de estudo mesmo, amanhã às 20h30. Nós vamos conversar sobre métodos da alfabetização e não só trazer os conceitos dos métodos sintéticos, dos métodos analíticos, dos métodos como a gente entende hoje, mas eu vou trazer um planejamento para vocês. Então, como é que eu posso aplicar na prática a questão nova aí dos métodos, as perspectivas aí que a Magda Soares nos aponta, as 3 facetas. Como é que eu posso pensar num planejamento, dividir no meu planejamento, equilibrar a oralidade, consciência fonológica, tá? Equilibrar a oralidade, consciência fonológica, práticas de escrita dentro de um planejamento. Como que eu posso fazer isso? Então venham para a live de amanhã e eu vou disponibilizar, como sempre, esse planejamento para vocês, mas para quem estiver na live de amanhã, tá? Então, tchauzinho e até amanhã. Eu espero vocês, então, na nossa live super mega oficial. Beijos. O curso tem certificado. Vai lá na página. O link tá na bio. Tá bom? Quem me perguntou? Aline, tem certificado. Te espero. Beijo.